Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo de número 12, né? Desde já eu quero te pedir que feche seus olhos para a gente fazer uma pequena oração, para pedir permissão ao nosso Criador, para que nós possamos abrir a sua palavra e estudar ela. Claro, com a supervisão, com o guia do nosso professor Espírito Santo. Tudo bem? Pai Santo, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra. Desde já te pedimos a unção do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos aprender e ser conduzido a esse estudo. Praticar, Senhor, o que o Espírito Santo nos ensina acerca da Tua palavra. Desde já te pedimos que o Senhor abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua palavra. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, a preservação divina das Escrituras, tá? Esse vídeo de número 12, nós vamos falar da preservação das Escrituras, a preservação divina das Escrituras Sagradas, tá? Esse é o texto do vídeo. Então, sem delongas, vamos lá. Olha só. Sendo a Bíblia uma revelação de Deus e fonte de conhecimento para a salvação, certamente ela se tornaria objeto de ódio e ataque de Satanás. Todavia, ela tem sido preservada de forma miraculosa de todas as tentativas de destruí-la. O profeta Daniel fala de uma tentativa de deitar por terra a verdade. Olha só. A Escritura Sagrada, ela foi escrita durante 1600 anos. E Deus usou 40 escritores, 40 servos dele, servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas escrituras, que durou 1600 anos para escrever toda. Certo? Por vários profetas, homens de Deus de várias profissões diferentes. Tá certo? E desde então, o inimigo ele tem tentado destruir a palavra de Deus. Houve até uma profecia do profeta Daniel, né, que a gente vai olhar aqui, aonde Daniel, nessa profecia dele, ele afirma que o povo ia mudar os tempos e a lei, ia mudar a palavra de Deus, ia tentar jogar a verdade por terra, a palavra de Deus por terra. E a gente tem visto isso por aí. E quem está tentando jogar a palavra de Deus por terra não é os ateus. Não é os ateus. São pessoas religiosas. Pessoas religiosas estão tentando acabar com a palavra de Deus. Destruir a palavra de Deus. E a gente vai olhar aqui, a gente vai conversar sobre isso agora nesse vídeo. Tá? Abra sua Bíblia em Daniel. Para você ver. Daniel 7:25. Ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo bem? Então, pessoal, o profeta Daniel, ele está falando sobre uma profecia, né? O que ia acontecer futuramente, né? Ele está afirmando nessa profecia que o povo ia tentar mudar os tempos e a lei. Tá certo? Ia magoar o Altíssimo e o santo do Altíssimo, né? Olha só, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
E você sabe que já fizeram isso há um bom tempo. Primeira coisa que eles mudaram foi o tempo e a lei. Não completa, mas mudaram. Se você olhar o mês por mês, observe por mês. Eu vou te contar logo aqui do mês, né? Setembro é o mês 7. Outubro é o mês 8. Novembro é o mês 9. Dezembro é o mês 10. Eles mudaram isso. Não é mais 10. Dezembro agora é o mês 12. Dezembro é o mês 12. Janeiro, né? É o primeiro. Certo? É o primeiro. Mas dezembro é o 12. Agora era o 10, né? Janeiro, ele era o mês 11. Agora ele se tornou o mês primeiro. Eles mudaram isso. Fevereiro era o mês 12. Agora ele é o mês 2. Por que ele é o mês 2? Porque pegaram dezembro, que era o mês 10, e fizeram ele mês 12. Entende? Tudo isso para tentar mudar a lei. Que mais na frente, em outros estudos, talvez aqui mesmo a gente vai ver isso, né? Mas eu acho que não. Você vai entender por que eles fizeram isso. Entende? Eles fizeram isso, mudou os tempos para poder mexer na lei. A lei de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Entende? Eles tentou pisar e jogar por terra a lei de Deus. E para fazer isso, eles tinham que mudar os tempos. Tá certo? Então vamos lá. Eles mudaram isso aí. Tá certo? Agora vamos olhar aqui mais um texto aqui, que é Daniel 8. Nós vamos olhar também aqui, ó, Daniel 8:12. Olha o que Daniel 8:12 está falando. Eu vou ler novamente aqui pra gente não sair do raciocínio, tá? Ó, Daniel 7, tá? Daniel 7, a partir do versículo 20, no versículo 25. Olha só aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, certo? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos. O povo de Deus, esses santos, é o povo de Deus. Eles vão ser massacrados. Você vê que começou lá pelos discípulos. Lembra que Jesus veio, aqui lá em Mateus 24, Jesus fala que eles iam ser perseguidos e mortos, e eles foram perseguidos e mortos. E quem os perseguiu? Os mestres das leis, tá? Os sacerdotes daquele tempo, homens que se diziam ser cristãos, perseguiu eles e os mataram. Não foi os ateus, não. Foi os próprios pessoas que falavam que eram cristãs. Homens que deveriam proteger aqueles discípulos, porque eram conhecedores da lei de Deus. Eles deviam proteger aqueles discípulos. Eles começaram a seguir eles e os matarem. Você vê que eles matou o nosso Salvador Jesus Cristo. Eles acabaram com a vida do nosso Salvador. Entende? Eles deveriam proteger por ser conhecedores da lei. Mas eles fizeram o contrário. Eles perseguiram e mataram ele da forma mais covarde. Entende? O maior sofrimento que já existiu na terra até hoje foi o sacrifício de Jesus. De um inocente sofrer tanto daquele jeito. Entende? E você hoje tem a oportunidade de conhecer essa palavra nas mãos e fazer a diferença nesse meio, nesse mundo que está tão terrível. Entende? Você tem nas mãos a palavra de Deus, a oportunidade. Você tem nas mãos a oportunidade de fazer juízo com essa covardia terrível que fizeram com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um homem justo que veio aqui para te dar salvação. As pessoas que deveriam proteger ele, pegaram ele e o crucificaram. E o mataram. Entende? Isso é muito profundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos essa palavra nas mãos e nós temos que profetizar isso. Entende? Profetizar é pegar a palavra de Deus e sair lendo para as pessoas, falando de Deus para as pessoas, dando testemunho do que Deus está fazendo na sua vida para as pessoas entender
que só existe um sentido de você estar respirando. É porque existe um Salvador que fez com que isso acontecesse. Entende? Cheio de amor, para que você seja um dia salvo. Entende? Ele trouxe essa oportunidade até eu e até você. E nós temos que fazer essa diferença. Entende? Agora vamos dar início aqui. Olha o que está falando. Daniel 8. Olha só. Daniel 8 e o verso é o verso 12. 8, 12. Olha só. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Tá certo? Então, o exército diário foi entregue nas mãos dos corruptos. Entende? Deitou a lei por terra, né? Deitou a verdade por terra. E o que fez prosperou. Entende? E por que está prosperando? Porque as pessoas, ao invés de pregar a palavra de Deus verdadeiramente, estão mentindo. Estão ensinando as pessoas o que não é verdade. Estão mantendo as pessoas na mentira. Entende? E não é em outro lugar não, é dentro de várias igrejas. As pessoas estão distorcendo a Bíblia, ensinando as pessoas outras coisas. Entende? Mudaram os tempos, e agora as próprias pessoas que estão dentro de várias igrejas estão destruindo a lei de Deus, entende? Tentando destruir. Por isso que teve essa profecia de Daniel 7, no 25, né? Aonde ele dá essa profecia que eles iriam cuidar, olha só, cuidar e mudar os tempos e as leis. Por isso que está essa confusão toda. Entende? É pessoas ensinando enquanto a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que Deus usou os profetas, os escritores e o Espírito Santo para ensinar eles, para conduzir eles a escrever. Entende? Enquanto a palavra de Deus está falando que a lei dele é eterna e para sempre, e pode acabar o mundo, pode passar a terra e o céu, pode passar, pode acabar, mas jamais a lei de Deus vai ser destruída, jamais vai acabar. Enquanto Deus está falando isso, as pessoas estão ensinando que a palavra de Deus acabou, que não existe mais lei. Entende? Basicamente, eles estão falando que a palavra de Deus já era. Entende? Porque não existe palavra de Deus sem lei. A lei de Deus é a base de tudo, é o fundamento. Entende? É o fundamento. Se você olhar, é aqui em Apocalipse, né? Que vem uma mulher, uma mulher descer do céu vestida, né? Com a lua, vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. Ela está alicerçada pela lei, pelo ensinamento do Velho Testamento, pela palavra de Deus. Entende? Essa mulher é o povo de Deus que está baseado, entendeu? Está em cima desse alicerce que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus, o alicerce, o fundamento da Escritura. Entende? É o que exalta Deus como criador e dominador de todo o universo. É Ele que criou, Ele que é o dono. Entende? Então, acabando essa lei, acaba com a Escritura. Se você pode pesquisar, sem a lei de Deus, não tem sentido você pegar a palavra de Deus e estudar mais. Acabou tudo. Entende? Então é isso que eles estão tentando fazer e fizeram. Eles tentaram acabar. Essa profecia é de Daniel, é uma profecia séria, existiu. Entende? Então é isso. Olha só aqui, ó. Mas depois, no 26, mas depois se assentará o tribunal. Olha só, eu vou falar aqui, não, nesse estudo nosso não está, mas eu vou falar aqui para você ver. Aqui mesmo, em Daniel 7, no capítulo 7, né? Daniel 7, no verso 26. Olha só, depois que eles tentarem fazer isso, né? Eles tentou e cuidou. Cuidar, tentar derrubar a lei, né? Pisar na verdade, jogar a verdade por terra. Né? A verdade por terra, eles estão tentando jogar a verdade por terra. Está aqui em Daniel 8, 12, tá certo? Agora aqui em Daniel 7,
no capítulo 26. Olha o que está falando. Ó. Depois se assentará o tribunal. Que tribunal é esse? O tribunal de Cristo. Tá? Olha só. O tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e o meu rosto se espalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Tá certo? Então, eles tentaram mudar os tempos e as leis. Eles mudou o tempo, né? Mudou a lei. Tá certo? Eles mudou a lei. Não é que eles vão mudar, não. Eles mudaram a lei. Eles mudaram já mudou. Entende? Eles mudou a lei. É tanto que se você pegar o catecismo católico, você vai observar que lá tem 7 livros a mais do que tem a Bíblia. Entende? Esses 7 livros que foram criados é onde permite tudo que Deus é contra nos seus mandamentos. Lá nos 10 mandamentos Deus fala que a gente tem que não pode adorar imagens de esculturas. Tá certo? Aí eles criaram um livro onde é permitido. Por isso que tem as imagens de santo, adoração de santo, de todo tipo de santo aí que eles falam. Entende? Mas Deus proíbe. E eles mudaram isso e mudaram essa lei. Entendeu? Onde a lei de Deus, para eles, na cabeça deles, não vale de nada mais. O que vale é a lei que eles criou. Entende? Então eles podem adorar a imagem, podem acreditar que santo faz milagre. E eles ensinam o povo a ir afora com isso. Entende? A lei de Deus fala que o sábado é o sábado do Senhor teu Deus, né? Que nós temos que descansar nesse dia, nós temos que trabalhar de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Entende? E descansar no sábado é um dia especial. Todo dia é especial para Deus, mas o sábado ele criou exatamente para estar em comunhão com ele nesse dia. Entende? Então eles mudaram isso. Existem muitas pessoas de religiões aí ensinando que a gente tem que guardar é o domingo. O sábado a gente tem que trabalhar. Temos que trabalhar o sábado. Deus fala, não trabalhe o sábado, guarda o sábado. O sábado você não trabalha. Mas o homem vem e fala, trabalha. Você vai trabalhar no domingo. Ou no sábado. Você tem que guardar é o domingo. Entendeu? E as pessoas, ao invés de acreditar no que Deus fala, acreditam no que o homem fala. Você entende o tanto que isso é grave? Isso é muito grave. Outra coisa. Muitos ensinam que a lei de Deus ela foi totalmente extirpada, não precisa mais. Entende? Não precisa mais guardar. Não existe lugar nenhum na Bíblia onde fala isso, tá? Existe na Bíblia falando que a lei de Deus ela é eterna. E pode acabar, o próprio Jesus quando veio ele falou, pode acabar o céu e a terra, pode passar tudo. Mas a lei de Deus jamais passará. Nenhum ar, nenhum tio sai da lei de Deus. Tá certo? Então, o que esse povo fez e estão fazendo vai se tornar nisso. Agora, só que no capítulo 26, isso que nos alegra. Porque no capítulo 26 fala assim, ó. Mas depois se assentará o tribunal para lhes tirar o domínio. Vai tirar o domínio. Eles tomou. Entende? Eles tomou. E hoje esse mundo, quem governa esse mundo hoje é o inimigo de Deus. É o inimigo de Deus que está governando esse mundo. Entende? Mas só que depois vai assentar o tribunal e Deus vai tomar esse governo. E quem que vai reinar? Nosso Jesus Cristo vai reinar. Entende? E ele vai ser entregue a quem? Esse rei nesse mundo. Ele vai ser entregue a quem? Aos santos que foram magoados. Entende? Aos santos que foram perseguidos. Aos santos.
ao povo de Deus. Deus vai devolver essa terra de volta para as pessoas, para o povo dele, entendeu? E essa terra ela vai voltar a ser da mesma forma que era na época de Adão, antes do pecado. Você lembra, antes do pecado, como é que era o Jardim do Éden? Essa terra vai voltar a ser da mesma forma que ela era antes. Uma terra perfeita, com pessoas perfeitas, pessoas sem pecado, pessoas amando ao próximo, amando os animais, vivendo no meio dos animais, entendeu? Adorando o único que merece ser adorado, o nosso Criador, entendeu? E Jesus será o nosso Rei eterno. Que maravilha saber disso, né? Mas aqui está, eles tentaram mudar, tentaram pisar na verdade, está aí pisando, mas só que eles não conseguem matar a verdade, porque a verdade não pode ser vencida, né? A Bíblia Sagrada, ela fala de 5 verdades, 5 verdades, e as verdades que a Bíblia Sagrada fala, o que é verdade, eles não podem destruir. A Bíblia Sagrada, ela fala que Deus é verdadeiramente Deus, é verdade. A Bíblia Sagrada, ela fala que Jesus Cristo é verdade, é a verdade. A Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia Sagrada fala que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a própria verdade. E a Bíblia Sagrada fala que os 10 mandamentos de Deus é a verdade. Então essas 5 colunas da verdade, eles pisaram nelas, eles entortaram elas, eles estão tentando pisar, estão tentando destruir, estão magoando as pessoas, os servos de Deus estão perseguindo, estão ensinando a palavra de Deus da forma errada, entende? Eles estão tentando destruir isso, mas eles não vão conseguir, porque a verdade não pode ser destruída. Ela está assim, ó, ela está assim, ela está assim, ela está assim, e ela vai ficar em pé de novo. As estruturas vão ficar de pé de novo, eles não vão conseguir. Tá? Então, meu amigo, é isso aí. Exatamente isso. Tá certo? Eu gostaria, antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu gostaria de ler um texto para você que está na última revelação, tá? Que Deus deu para Jesus. Olha só. Abra sua Bíblia bem em Apocalipse 14 que eu vou mostrar para você, ó. Para você entender. Né? Tentaram mudar a lei, pisar na verdade, estão tentando, estão ensinando que não é verdade, mas olha o que está falando aqui em Apocalipse 14. Apocalipse 14 no versinho 12. Olha aqui para você ver, ó. Eu vou ler a partir do 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Qual é a marca do seu nome? A guarda do domingo, da lei que eles mudaram. Tá certo? Então, os seguidores da besta, quem é os seguidores das bestas? É as pessoas que mudaram os tempos, as pessoas que mudaram a lei de Deus, as pessoas que ensinam o que é mentira, usa a própria palavra de Deus para ensinar mentira, entendeu? Essas pessoas são adoradores da besta, tá certo? As pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida e que agora não deve mais guardar o sábado, que tem que guardar é o domingo, porque o domingo que é o dia de guarda, não existe lugar nenhum na Bíblia ensinando que o domingo é o dia de guarda. O único dia que é ensinado na Bíblia que é o dia de guarda é o sábado, que é a lei de Deus. Então essas pessoas são elas que adoram a besta. As pessoas que perseguiram os discípulos, as pessoas que vão perseguir o povo de Deus aqui na grande tribulação. Entende? Então essas pessoas, eles são adoradores da besta. As pessoas que ensinam o que é errado às pessoas. Pessoas de igrejas. Abre a Bíblia Sagrada todo santo dia para ensinar o que não é verdade. Essas pessoas, elas são adoradores da besta. E muitas vezes pessoas estão aprendendo o que é mentira, achando que está fazendo a coisa correta e está sendo outra adoradora da besta, sem saber. Porque está aprendendo coisa errada. E aí aprende, fica bom naquilo e começa a ensinar o que é mentira também. E se torna um desses perseguidores, um desses, filho desses que tentaram mudar os tempos e as leis. Entende? Então essas pessoas, eles são os ímpios,
Essas pessoas aqui no verso 11 de Apocalipse 14, elas são os seguidores da besta. Todas essas pessoas, entende? Que estão aqui, os adúlteros, os assassinos, as prostitutas, os prostitutos, entende? Esses falsos pastores, falsos profetas, entende? Esses governos que estão destruindo a humanidade, que estão destruindo a vida do povo de Deus, acabando com a vida dos pobres. O pobre não tem mais direito nem de comer. Então essas pessoas, eles são seguidores da besta. Entende? Eles até batem no peito achando que é o tal, achando que tá no glamour, achando que tá nisso. Isso é só ilusão. Andando de carrão, casa da melhor que tem. As melhores casas que tem são a deles, os melhores carros que tem são os deles. Dinheiro no bolso, farriando e churrascando todo final de semana. Entende? Então essas pessoas, eles acham que estão em cima de tudo. E nós estamos debaixo do solado do sapato deles. Entende? Eles pisam na gente como se a gente fosse um inseto. Sabe? E a única coisa que a gente tem ao nosso favor é a palavra de Deus. É Deus. Entende? A única coisa que nós temos ao nosso favor é Deus. É a palavra dele para nos confortar. Até isso eles estão tirando das pessoas. Entende? Eles estão tirando isso das pessoas. Eles estão levantando homens para usar a palavra de Deus para destruir a fé das pessoas, dos pobres. Até isso eles estão querendo tirar das pessoas. Entende? Então essas pessoas de Apocalipse 14, no verso 11, eles são os seguidores da besta. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. Você que aprende a verdade, que segue a verdade, que acredita na palavra de Deus, que acredita que a lei de Deus ela não vai ser destruída porque o próprio Deus diz. Entende? O próprio Jesus diz que a lei de Deus ela é eterna. Você que guarda o sábado de Deus, você que é perseverante na fé, você que cuida da sua esposa, você que cuida dos seus filhos, você que faz, mesmo com pecado, mas você está correndo atrás de procurar em primeiro lugar o reino de Deus, assim como fala em Mateus 6, a partir do capítulo 30 até o 33. Você que procura botar em primeiro lugar o reino de Deus e andar no caminho que conduz a Cristo. Entende? Você está, sabe aonde que você está escrito? Você está escrito em Apocalipse 14, no verso 12. Olha o que está falando aqui, ó. Apocalipse 14, no verso 12. Ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam, olha só quem são aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Quem é esses santos? O povo de Deus. O povo de Deus. As pessoas que deixou tudo de errado, de mentira para lá, entendeu? Para seguir o caminho de Cristo. Olha só o que está falando em 12. Aqui está a perseverança dos santos. Agora olha só que interessante. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, essas pessoas... O povo de Deus é aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Entendeu? Então nós temos aqui dois versos. Nós temos o verso 11 de Apocalipse 14, que é o povo que é contra Deus, entende? Que é contra Deus, que ensina a Bíblia errada, que estuda errado, que aprende errado e ensina errado. Os matadores, os assassinos, os governos que acabam com as pessoas. Essas pessoas que mudaram os tempos e as leis, as pessoas que tentam destruir o evangelho de Deus, entendeu? Eles estão escritos no verso 11 de Apocalipse 14. Agora as pessoas que preservam o evangelho de Deus, tentam de todas as formas viver neste caminho, que é o caminho que conduz a Cristo, entende? Elas estão escritas no verso 12 de Apocalipse 14, tá certo? É só você pegar a sua Bíblia, abrir e estudar. Se você não consegue, procure uma pessoa para te ajudar, entende? Procure uma pessoa para te ajudar. Mas procure uma pessoa que ensina a verdade, entende? Se a pessoa começa a te ensinar coisas que não estão na Bíblia, a pessoa te ensinou uma coisa, você pergunta a ela, aonde está escrito isso que você está me ensinando? Ela vai te falar, está no livro tal e no verso tal. Você abre a Bíblia lá e olha no livro que ela te mostrou e no verso que ela te mostrou, aí você lê. Tá totalmente diferente do que ele te ensinou. Essa pessoa ela não prega a verdade, tá? Então você esquece que é mentira. Procura uma pessoa que estuda a verdade conforme ela é. Se não, você sabe por quê?
Porque se você está buscando a fé hoje e você encontra uma pessoa que ensina o que não é verdade para você, entendeu? Ensina o que ela acha que está certo, ensina o que as pessoas, líderes dela, acham que está certo para você, você vai estudar, vai ficar bom naquilo que aquela pessoa te ensinou e você vai ensinar outras pessoas. E aí que é o problema. E aí que é o problema, porque lá em Mateus, se eu não me engano, 5,17, está escrito: aquele que aprendeu o que é errado e ensinar essas coisas erradas aos meus pequeninos será considerado pequeno no reino de Deus. Agora, aquele que aprendeu o que é certo e ensinar isso aos meus pequeninos, ele será chamado grande no reino de Deus. Entende? O problema não está em você aprender o que é errado. O problema está em que você vai aprender e daqui um dia você vai estar ensinando outras pessoas o que é errado. Aí que é o problema. Porque você vai estar induzindo as pessoas à mentira. Entende? E aí está o problema, porque você vai ser considerado pequeno. E você sabe em qual grupo que você vai estar? Você vai estar nesse grupo aqui, ó, do verso 11 de Apocalipse 14. Porque você aprendeu a mentira e agora começou a ensinar essa mentira a outras pessoas. Outras pessoas vão se perder por causa que você está ensinando a mentira para elas. Entende? Então você tem que... Nós temos que orar todo santo dia e pedir conhecimento, sabedoria de Deus. Para Deus nos dar conhecimento e sabedoria. Porque senão nós vamos nos perder. E aprender o que é errado e ensinar o errado a outras pessoas. Tá? Então, o que eu falo para você hoje? Vamos nos basear em Mateus 6. Mateus 6, do verso 31 até o verso 33. Tá certo? Aonde fala que nós não devemos colocar em primeiro lugar outras coisas. O que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Esse texto, ele é um texto que todos os cristãos tinham que colocar em prática na vida deles. Entende? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas virão, tá? As outras coisas serão acrescentadas. Nós temos várias histórias bíblicas de homens de Deus. Todos os homens de Deus, eles tinham que comer todo dia. Eles tinham gado, eles tinham ovelha, eles eram ricos. Eles tinham uma vida boa. Por quê? Porque eles colocavam em primeiro lugar o reino de Deus. Eles não pediam riqueza. A riqueza vinha automaticamente. Entendeu? A compensação na vida deles vinha automaticamente. Eles não pediam isso. Vinham automaticamente. Você vê que Abraão era um homem de Deus que andava nos caminhos de Deus. Entende? Se tornou o pai da fé. A Bíblia fala que ele era muito rico. Tinha muitos bens. Entendeu? Muitos empregados. Muitas pessoas trabalhavam para ele. Certo? A gente vê Jó também era o homem mais rico daquela região. Por quê? Porque ele andava nos caminhos de Deus. Ele colocava em primeiro lugar as coisas de Deus. E ele era muito rico por isso. Entende? Então você não tem que firmar sua mente em riqueza, em isso, em aquilo, em isso e aquilo. Você tem que firmar no reino de Deus. Você tem que estar bem com Jesus. Você tem que ter Jesus na sua vida. E depois que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas virão. Tá certo? Então isso aí é a preservação divina das Escrituras. É o que nós acabamos de estudar aqui. Tá certo? A gente estudou Daniel no capítulo 7. E Daniel 7, 25 e Daniel 8, 12. Tá certo? E aí a gente estendeu até Apocalipse 14, no verso 11, onde fala das pessoas que mudou o tempo e a lei e pratica tudo que é contra os princípios de Deus. Tá certo? E também Apocalipse 14, no verso 12. Tá? Que é onde fala da perseverança dos santos de Deus, do povo de Deus, tá bom? Então, isso aí foi o nosso vídeo. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui, tá certo? E te espero lá no vídeo 13, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.